Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para respondermos o que foi a questão 24 da prova da Federal de Santa Catarina, ano de 2018. Caiu assim, ó. À noite no acampamento, Pedro, Tiago e João pensam em maneiras alternativas de produzir luz, além do fogo. João desenha o esquema abaixo, imaginando uma aplicação para o hand spinner e outros materiais que trouxe. Em seu desenho, acoplou um ímã em cada um dos lados do brinquedo e o colocou próximo de uma bobina ligada a um pequeno transformador. Elevador de tensão conectado a uma LED. Olha só, esse transformador aqui, ó, ele é um elevador de tensão. Elevador de tensão. Portanto, a tensão do transformador é maior do que a tensão que tem aqui na bobina. Maravilha. Antes de montar o aparato, eles observaram que o hand spinner livre gira por 5 minutos. Então, João desafiou Pedro e Tiago a fazerem comentários sobre o seu funcionamento. Quanto aos comentários que podem ser feitos por Pedro e Tiago, é correto afirmar que a corrente elétrica que percorrerá o enrolamento primário do transformador será de maior módulo do que a corrente elétrica que percorrerá o enrolamento secundário. Tá? O primário terá maior módulo, né, a corrente, do que o enrolamento secundário. O que a gente sabe? Ó? A gente sabe o seguinte, que a nossa DDP, né, botei aqui do primário, né, enfim, ela é igual ao número de espiras do primário. Ou seja, quanto maior o número de espiras, maior a nossa DDP, né. Do secundário, nossa DDP, né, em relação ao número de espiras do secundário. Quem tem mais espiras, né, vai ter maior DDP. Por exemplo, se eu quero passar de 110 para 220 volts, né, teremos o quê? O número de espiras dos 220 volts tem que ser o dobro do número de espiras dos 110. Basicamente isso. Maravilha. E a gente sabe ainda que o quê? A potência dentre eles, né, ela é conservada, ou seja, a potência do primário é igual à potência do secundário. Secundário aqui o nosso transformador. Vamos relacionar, pensar assim, ó. Ele tem, ó, uma DDP maior, ó. Elevou a tensão dele, está escrito aqui na nossa questãozinha, ó. Elevou a tensão na conexão. Então, se ele tem uma maior DDP, consequentemente ele é obrigado a ter uma menor o quê? Menor o quê? Menor corrente elétrica nós temos que ter. Essa é a relação que nós temos entre eles, né? E aqui, consequentemente, ao contrário, né? Menor DDP, maior corrente elétrica. Portanto, né? Nós passamos dividindo DDP do secundário, tal. Ficamos com essa relação, né? DDP do primário é igual à corrente do secundário, DDP do secundário é igual a corrente do primário, né? U do primário dividido por U do secundário é igual a U do secundário dividido por igual a I do secundário dividido pelo I do primário. Ficamos com essa relaçãozinha, conseguindo relacionar esta equação com esta, né? Isso é tudo aqui, ó. Precisa saber em relação a transformadores. Quanto maior o número de espiras, maior a DDP, menor será a corrente elétrica, né? Essa é a relação que nós temos. O que ele está dizendo para nós aqui, ó? A corrente elétrica que percorre no enrolamento primário está aqui, ó, enrolamento primário do transformador, será maior módulo do que a corrente, né? Maior módulo do que a corrente que percorrerá o enrolamento secundário. Aqui tem mais corrente do que o secundário. É exatamente isso que a gente está vendo, ó. Maior corrente do que a parte do secundário. Então a primeira ela é verdadeira. Show de bola. Segunda. O hand spinner vai demorar mais do que 5 minutos para parar, pois o campo magnético induzido na bobina aplicará uma força magnética sobre ele por causa dos ímãs. O que vai acontecer? Olha só. Devido à variação do fluxo magnético, há uma variação no fluxo magnético que está tendo, né? Obviamente ele está girando, então está variando o fluxo magnético. Vai ocorrer o quê? Vai ter uma corrente elétrica induzida.
uma corrente elétrica induzida, né, está formando o quê? Forma um campo magnético contrário, o que vai se opor ao fluxo magnético. Ou seja, né, isso irá atrasar. Basicamente é o seguinte, ó, vamos desenhar aqui, ó, acho que fica mais claro a gente desenhando. Tenho aqui um imãzinho, tá? Vamos botar aqui um imã polo norte, polo sul. Tenho aqui minha espira, tá? Esse imã vai estar se movimentando para cá, a velocidade dele. O que nós temos? Deixa eu trocar aqui. Nós temos um campo magnético. Sai do norte e entra no sul. Beleza. Tá aqui ele, sendo produzido. Tá aqui. O que acontece sempre? Ele irá sempre produzir, né, um campo magnético contrário. Então, vai produzir um campo magnético contrário a ele. Essa é a relação que acontece lá da lei de Faraday-Lenz, que nós temos, né? Produzir um campo magnético contrário, tá vendo? Um contrário ao outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai acabar atrasando, vai atrasar o movimento, né? Ou seja, vai diminuir. Não vai ser mais do que 5 minutos, e sim menos. Justamente por ser contrário a ele. Beleza? Portanto, essa afirmação ela é falsa. 4. Se o LED acender, a corrente elétrica que o percorrerá será alternada. Bem, se nós estamos produzindo corrente elétrica induzida, é uma corrente elétrica alternada. Transformadores nunca, jamais funcionam com corrente elétrica contínua, tá? Sempre com corrente elétrica alternada. Aqui, ó, uma observação importante, você que vai fazer a Federal de Santa Catarina, eles adoram perguntar isso. Adoram, amam perguntar isso. É um ano sim, praticamente o outro ano também. Então eles amam perguntar essa questão aqui de transformador de corrente elétrica, se ela é contínua ou alternada. Beleza? Então essa afirmação aqui ela é verdadeira. A 8, ela fala o seguinte: a corrente elétrica induzida na bobina irá produzir um fluxo magnético constante, fazendo com que os ímãs do hand spinner sejam atraídos ou repelidos, né? Peraí, tem algum problema aqui. Fluxo magnético constante. Fluxo magnético variável, né? Vai variar o fluxo magnético, não vai ser constante, né? Varia conforme aproxima, conforme se afasta. Toda a relação que tem a velocidade. Então isso aqui ela é falsa, 8. Próximo. A transformação de energia cinética da hand spinner em energia elétrica na bobina é explicado pela lei de Faraday. Exatamente, até comentei já antes isso, né? Lei de Faraday-Lenz, que faz com que a gente tenha essa relação, né? A transformação aqui em energia elétrica. Beleza. Verdadeiro. O giro dele, velocidade, né? Velocidade faz com que varie o nosso campo magnético, né? Variação do campo magnético. Portanto, vai haver aqui transformação em energia elétrica, né? 32 diz o seguinte: caso todos os ímãs sejam colocados para pontos mais próximos do centro da hand spinner, a corrente elétrica induzida na bobina será mais intensa, mais próximo do centro dela. Bem, se ela estiver mais próximo do centro dela, né, terá menor variação, né? Olha só, em vez dela estar aqui, ela estiver mais próxima aqui assim, ó, eles, ó. Estiverem mais próximo. Vai ter uma menor variação, né? Em relação ao que a gente tem aqui do que eles estão posicionados agora, né? Tendo uma menor variação, vai ocorrer o quê? Uma diminuição da corrente elétrica que nós teremos, né? Então não será mais intensa, e sim menos intensa. Essa afirmação ela é falsa. 64 e última, diz o seguinte: o sistema de geração de energia acima utiliza o mesmo princípio da geração de energia de Gravity Light. Bem, o que é o Gravity Light? Aqui, ó. Peguei uma figurinha para mostrar para vocês. O Gravity Light nada mais é, né, do que eu colocar o peso aqui, uma bolsa de areia, digamos assim, né, que está fazendo o quê? Que ela caia, né, o movimento dela está fazendo
com que se transforme aqui, né, que tenha luz sendo gerada aqui por esse aparato aqui. Então, a energia mecânica, né, o movimento dela está fazendo com que gere energia elétrica, beleza? Essa é a ideia do Gravity Light, tá? Até tem questões aqui dessa prova envolvendo o Gravity Light, tá? Caso você não soubesse, poderia ler, que ele explica o que é o Gravity Light. O que acontece aqui, ó? O movimento dele está fazendo com que gere energia elétrica. O movimento do Gravity Light faz com que gere energia elétrica. Então, ambos está acontecendo a mesma coisa, né? O sistema de energia elétrica acima utiliza o mesmo princípio da geração de energia do Gravity Light. Exatamente. O mesmo princípio que é o princípio do movimento. Movimentou-se aqui, né? Transformou-se em energia elétrica. Houve um movimento dele, a queda aqui da bolsa, transformando-se em energia elétrica. Portanto, essa afirmação ela é verdadeira. Ficamos com a 1, a 4, a 16 e a 64 verdadeira. Fazer assim, ó, 16 mais 4 é 20. Com mais 64, 84. Com mais 1, 85. Nossa, ficou feio esse 8. 85, que é o gabarito da nossa questão. Beleza, pessoal? Então tá, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Fico à disposição. Forte abraço a todos. Tudo de bom. Tchau!